Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, mais um grandioso episódio. Como de costume, eu inicio falando do meu camisa 10, o 10 clássico, aquele que pisa na área e faz gol. Fala, Cezão. Fala, meu capitão, que Deus nos abençoe. Hoje vai ser um grande episódio. Não tenho dúvida e como chegamos, né? Estamos a cada dia melhorando mais. E nosso convidado hoje, ele é grandioso. Simplesmente o atual técnico campeão da Federação Paulista. É isso aí, eu não vou de delongas. Lógico. Eu vou apresentar Márcio Tony. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, satisfação, prazer estar aqui com vocês. Quando o pai do Henrique me convidou, não tive dúvidas em aceitar. É um prazer estar aqui, esperando bater um bom bate-papo. Obrigado, de verdade, eu acho que... Antes de cortar, você sabe, né? Você é conhecido como pai do Henrico. Pai do Henrico? Pai do Henrico. A figura é ele é que brilha. É isso aí, Marcelo. A gente perde a referência, né? Mas muito obrigado por vir, né? Eu acho que você é uma referência hoje no futsal, e não só no futsal, daqui a pouco no futebol de campo. E é o primeiro treinador que a gente recebe, e a ideia aqui, Márcio, a gente não tem script. Que a gente fala que nós somos pais e que vem do coração, né? São perguntas singelas, são perguntas que são dúvidas que quem nos assiste, que gostaria de ter essa oportunidade. Então, vamos levar de uma forma mais leve possível. Tem perguntas de pais, então a gente muitas vezes não sabe o que vem, mas é uma forma que... Tranquilo. É para ser tranquilo. Fica à vontade. Vamos iniciar. Conta um pouquinho, Márcio, da sua trajetória. Eu acho que isso é muito importante. É importante porque, além do treinador, a gente tem uma história por trás, né? Para chegar até aqui não foi fácil. Eu sempre começo dizendo que não tem idade para começar. Eu estou na iniciação, vivo a iniciação, sempre trabalhei com a iniciação. E eu sempre falo para os pais, quando eu converso muito sobre iniciação, é que não precisa ter pressa. Isso acho que é uma coisa básica, clássica, um clichê. Mas é a pura realidade, porque eu sou exemplo vivo disso, né? Eu fui federado de verdade, a primeira vez, de verdade que eu digo federado mesmo, com 17 anos. Então, antes disso, eu nunca vivenciei nenhum tipo de ambiente como a gente vive hoje. Então, eu sempre joguei na rua, na quadra da escola, nos campinhos, e fazer as tentativas. Já existia a federação, mas eu nunca participei. Eu ouço muita gente falar do tênis de ouro, bola de ouro, que existia antigamente. Eu nunca participei, nunca tive Cruzeirão, nada, zero. Eu era moleque que ficava na rua mesmo, ficava brincando e tinha o sonho de jogar. E aí eu lembro que eu fiz minhas tentativas, como todo mundo, tentei no Corinthians, tentei no Flamengo, tentei no Flamengo de Guarulhos, até fiquei um período lá no Flamengo de Guarulhos. E até a história bacana, porque foi, acho que a minha última, entre aspas, tentativa, fora as antigas, que foram passagens rápidas, porque no Flamengo de Guarulhos eu fiquei 9 meses. 9 meses. Isso eu tô falando com 16 anos. 9 meses. Então eu fiquei de abril até final do ano, praticamente, com a expectativa de jogar a Copa São Paulo. Sim. No outro ano. E aí quando chegou em dezembro, falaram que o Flamengo não disputaria a Copa São Paulo. Então foi na hora que aí, na minha mente, eu falei, não, agora... já era, esquece. E aí pai e mãe sempre vai trabalhar, vem fazer. E aí um belo dia, ainda em dezembro, eu lembro desse dia aí, eu falo muito sobre oportunidades, a gente tem que estar preparado, nada é por acaso. Isso é história real, né? Real, né? Porque depois dessa decepção, eu tô em casa, tô na rua, passo meu tio sempre jogava na Wimpro já antigamente, assim, um ano antes, o Marcelo, eu sempre falo do Marcelo. Porque ele me passou, Márcio, vamos lá fazer um teste lá na Wimpro. Tá tendo um teste lá. Eu conhecia a Wimpro, até hoje na base ainda é referência, né? Referência. Só que pra mim tava muito distante isso aí. E eu gostei de gostar de futsal, ficava nos dois, futsal, campo, sempre gostei de futsal. E fui. Falei, vamos lá, tava de chinelo, fui lá, peguei meu tênis, levei na mão, cheguei lá, tinha uns... Fui lá no Tomeuzão. Despretensioso. Depois de tantos não. Não sei se vocês sabem a história do Tomeuzão. O Tomeuzão era um palco em Guarulhos. Hoje estão tentando revitalizar, mas antigamente era o palco de Guarulhos, né? Jogou seleção brasileira lá. Então, só de entrar lá já te dava uma sensação já diferente. Você já falava, caramba, tô no Tomeuzão.
E eu cheguei lá, eu lembro que tinha 100 meninos. Sempre digo porque tem reportagem de jornal sobre isso. E aí o treinador era o Zé Marcelo, hoje está na Rússia. Não conhecia ele, mas era o Zé Marcelo. A equipe da Olímpio já era muito forte, que depois a gente ficou sabendo que era mais forte. E aí o Zé Marcelo fala assim, quem é pivô vai ali, quem é fixo vai senta ali, quem é... Aí o que eu fiz? Esperei onde já tinha menos. Onde tinha menos eu peguei e fui, pivô. Fui lá e sentei. Mas você não jogava de pivô no futsal? Não, eu queria jogar bola. 17 anos, queria pegar a bola e sair driblando, fazer gol, totalmente assim. Mas lógico, eu sabia o que era, Sim. né? E aí eu lembro que ele me deu os primeiros coletes, jogou nos montinhos lá de ala fixa, e um foi pra mim, peguei esse colete. Aí fui pro jogo, coletivo direto. Eu juro para minhas filhas, acho que deu nem 5 minutos. Eu peguei 3 vezes na bola, 3. Tomeuzão gigante, 40 por 20, taquei 3 vezes na bola. Um eu pisei, toquei, um eu pisei, finalizei, girei e finalizei, e um eu dei um passo de lado. Ele parou o treino e falou, vem aqui você. Cheguei lá, falou assim, você tá com quem? Falei, tô com meu tio, tá lá em cima lá. Na minha decisão foi o quê? Puta, bastou pouco pra... Já era. Enfim, a Marcelo desceu e falou, o moleque tá aprovado, ele tem... em 3 toques na bola eu já entendi o que eu preciso. Tá aprovado. Mas, enfim, aí daí começou, entendeu? Assim, então eu não sabia o ambiente que eu ia encontrar, mas foi um ano espetacular. Aí foi com 17 anos. E você não tinha participado de nenhuma competição? Zero. Zero? Tudo do zero com 17 anos. Você foi o Leandro Damião do futsal. Não, praticamente, assim, não é? Olhando hoje, eu falo, caramba, né? Não deve ter sido fácil, porque eu lembro na época que pra mim era só mais um dia. Lógico que com o tempo você vai percebendo que, assim, precisava de coisas diferentes. Até que eu sofri pra jogar no primeiro ano, vim ter espaço no segundo semestre. Então, assim, sofri. Até ponto de desistir nos primeiros 6 meses. Porque aí depois eu entendi que o time era muito forte. O time da Olímpia era forte. Na época o São Paulo tinha parceria, que já era usado, 17, a época era juvenil, né? Então tinha as parcerias São Paulo, eu lembro se era São Paulo Osasco, Palmeiras alguém, GM, a GM sempre muito forte. E depois vinha o Impro. Então a gente tava ali quarta força. E aí, segundo semestre, eu começo a jogar mais. A gente até chegou em terceiro no campeonato estadual. Fizemos um baita campeonato. Sofri, enfim, mas foi muito bom. No ano seguinte, encerra com o Impro, no ano seguinte eu recebi o proposta para ir pro Banespa. O Banespa, pra você ter ideia, era já coisa assim, inimaginável. Sim. O profissional que não é igual hoje, né? Antes do 17 ao 20, o 17, 19 ali era juvenil, e depois já era principal. Com o 19 já era principal ali. Então eu fui pro juvenil do Banespa e o principal era Falcão, Clemilton, Betão, Serjão, Greuto. Foi no campeão brasileiro, sul-americano. E eu morava no clube. Então eu passei do zero, para já um ambiente bem competitivo, ao Impro, já era, né, em Guarulhos ali. E já estava convivendo com o Falcão. O Falcão ficava no alojamento com a gente. Então, assim, Caramba, foi muito, assim, tudo muito rápido. Muito rápido, né? E a gente é campeão metropolitano, na época era o metropolitano, né? Do Paulista. Sim. Hoje o Paulista era metropolitano na época. Então eu fui campeão metropolitano. A gente foi para o Brasileiro em Goiás. Também a gente caímos no semifinal, que eu lembro. E vice-campeão no segundo semestre, chamava Taça Paulista, uma coisa assim. Então, assim, foi tudo muito rápido e tudo muito alto nível. Eu tive que aprender na raça ali, correr atrás, na pressão mesmo. Correr né? atrás mesmo. E o time muito forte também, já era um time muito forte. Já tinha os meninos da Olímpio que me ajudaram a me ambientar, né, no caso, assim, ali no Banespa, o Fininho, o Thiago, alguns meninos que estavam comigo na Olímpio. Então, assim, foi o que ajudou, né, nessa, mas assim, eu tive, foi tudo muito, muito rápido. E daí já começa a minha vida na Europa já. Daí já, coisa de 2 anos eu tô no Brasil e de repente, Itália. Foi pra Itália. Já fui pra Itália. Que aí no final do ano também aparece um procurador, na época era o Licínio. Aí naquela época, o Lima teve aqui, eu não sei como é que foi exatamente a dele, mas naquela época era muita... Os empresários saíam caçando mesmo, assim, sabe? Tipo, tem cidadania. E eu lembro que a gente tava na federação, aí eu conheço o Licínio. Ele já tinha abordado 3 amigos meus, e aí ele, através desses amigos meus, chega em mim. E aí eu falo que tinha cidadania, eu sabia que tinha parentes italianos, e daí ele começa, ele fala, não, então eu vou atrás. E aí isso estou falando de dezembro, no fim de novembro, começo de dezembro. Tudo muito rápido. Tudo mesmo. Muito rápido. Quando é fevereiro eu já tô lá. Caramba.
E você vai pra onde, Márcio? Fui pra Itália, em uma cidade chamada Augusta, na Itália, Sicília, ali bem na Sicília, bem na bota, lá embaixo mesmo. E aí nesses dois meses aí, eu sempre assim, tudo que eu tô falando aqui foi tudo muito cara e coragem. Eu não pedia pra minha mãe e pro meu pai, eu comunicava, só comunicava, vou fazer, eu vou ir. Nessa época do Banespa mesmo, meu pai tinha uma loja de tinta, na época ele queria que eu ficasse lá. E tá certo, né? O pai, ele queria, pra ele era o melhor, né, pra mim. Só que eu não. Eu falava, não, vou lá. E eu pegava o ônibus em Guarulhos, o Armênia, até a estação Tietê metrô, e até Santa Cruz pegava a outra e até o Santo Amaro. Banespa, ficava lá a semana toda. Que deve na Santo Amaro, né? É lá ainda tá lá, né? O clube tá lá. E ficava lá a semana toda. E não tinha jogo todo final de semana. Às vezes era sexta, às vezes era quinta, eu lembro. Não era só de final de semana. Então às vezes eu voltava, às vezes não. Quem me dava o dinheiro era minha avó, porque meu pai falava, não vou dar porque não queria que eu fosse. Entendeu? Aí minha avó vai dar. Você não quer ficar nos nossos negócios? Mas assim, nunca por maldade, né? Sim, Porque sim. eu entendo, hoje eu entendo, meu pai ainda. E aí eu ia da minha avó. E a minha avó deu dor. Da vez que eu ia quando eu já tava lá. Então foi muito assim. E eu só comuniquei também que é pra Itália. Também meus pais sempre também podiam me barrar, mas também sempre, né, mas caramba, é Itália, é longe, não é igual aqui você já volta. Não, mas eu quero ir. Aí nós tinha brasileiros lá já, o Adriano Folha tava lá, vocês já ouviram do Folha, tava lá já, o Everton Batata, que eu lembro que tava lá, eu não conhecia ele pessoalmente, eu tinha jogado contra aqui, que ele era da GM. Então eu falava, tem um, tá bom, alguém vai ajudar a gente lá. E eu lembro que na época, nesse período aí, para apresentar para minha família que eu ia para Itália, o Licínio trouxe um vídeo do pessoal lá, o time. Para entender como é o ambiente, como que é o ambiente. Mas assim, hoje é diferente. Sim. Antes não. Antes não tinha internet. Internet tinha, mas não era igual hoje. Não tinha. Tinha que desbravar mesmo. Né? Era orelhão, não tinha como, esquece. A comunicação era outra. Totalmente diferente. Mas eu fui, cara e coragem. Aí eu desembarco lá. Fevereiro de 2002, na Augusta, na Itália. E aí segue a trajetória. Aí lá a gente vai eu e mais 4, fomos aí mais 4, estamos em 5, já tinha outro, tinha o Boa Folha. E no final éramos em 11 brasileiros no time. E naquele período, praticamente os próximos aí 5, 6 anos pela frente, até 2008 ali, praticamente era um campeonato brasileiro na Itália. Até o Lino pode confirmar isso. Sim. Era um campeonato brasileiro na Itália, porque você ter dupla cidadania, você podia jogar. E aqui no Brasil é um celeiro de ítalos brasileiros. Ainda mais se vai na região sul ali, tem de monte. Bastante, né? Muitos. Tenho grandes amigos do sul, Santa Catarina, Paraná, que eu fiz tudo lá. Então era praticamente um campeonato brasileiro. Praticamente. Então era um campeonato muito forte, e muita gente, toda hora chegava gente. E aí eu fico em 2 anos em Augusta, na Itália, até trabalhei com o Foca, um cara que eu lembro até hoje, uma coisa que eu sou é grato às pessoas que eu trabalhei. Tudo bem que também eu sempre tive minha maneira de buscar os porquês, sempre fui uma pessoa muito chata jogando, sempre fui muito chato, que eu queria entender por que eu treinava aquilo, mas desde sempre, por que eu tinha que fazer, por que eu não tinha que fazer. Você já tinha cabeça de professor já. Né? Eu acho que olhando para trás, acho que sim, porque eu era muito chato. O Leandro pode confirmar isso, ele jogou contra mim. E então assim, eu sempre queria entender. E o Foca, o Antônio Rubens Vaz, eu aprendi muito com ele, que ele era um treinador, chegou como um treinador brasileiro em Augusta, treinava 2 períodos, e o cara não repetia um treino. Eu achava aquilo fantástico. Mas não não é esse mito de repetir ou não repetir, que eu tive treinadores que repetiam e tá tudo certo. E a gente Metodologia. Metodologia. Mas era a questão do cara, como o cara conseguia entregar tanto conteúdo. Entendeu? O mesmo objetivo, alguns os mesmos objetivos, mas diferentes métodos, né? Então isso me marcou muito, o Foca lá. Então eu faço 2 anos lá em Augusta, e aí depois eu vou para a Reggio Calabria. Aí os caras de Reggio Calabria me adquirem por empréstimo, e eu vou fazer Reggio Calabria, que hoje chama Futura. Que é até engraçado. Porque, a história é longa. Se eu deixar aqui, a gente fica nesse podcast só de sair. Porque aí eu vou para a Reggio Calabria, eu só vou por empréstimo para a Reggio Calabria, por causa que era muito brasileiro e tal. Aí eu queria mais espaço. Nunca foi fácil. Eu lembro, vou fazer uma confidência aqui, eu lembro que tem um treinador lá chamado Alberto Carobi. Cara, aprendi muito com ele também. Sofri pra caramba. Eu encontro ele depois em Forli, tenho um problema com ele de novo. Mas assim, é um cara que eu aprendi porque a gente acaba aprendendo também com as dificuldades, né? Sim.
E eu lembro que eu chego lá no Brasil, do Brasil pra lá, e ele vira. E eu, treinava pra caramba, mas não jogava. Treinava pra caramba, não jogava. Um dia eu falei pra ele, ô, mister, pô, por que eu não jogo, mano? Ele falou assim, sabe por quê? Quantas vezes eu vi você no aquecimento com a cara de bunda? No aquecimento? Então eu já não ia passar a confiança ali. Pô, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava bravo, se eu... Mas eu, no fundo eu entendi. Eu falei assim, é uma forma do cara. Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a ficar bravo. Fazer cara de bravo aqui. Mas enfim, eu comecei a entender que não era só sobre isso. Sim. É que no fundo faltava alguma coisa pra mim, porque se eu fosse bom de verdade, da forma que ele queria, provavelmente eu jogava. Quem jogava era o Folha, o Everton Batata, e outros meninos que estavam lá que realmente eram bons, mano. Tinha que fazer. Na época você quer jogar, mas depois você vai olhar e fala, não, né? Eu sempre me achei um bom jogador, nunca me achei um craque. Eu sempre fui um bom jogador, que fazia meus golzinhos, dava minha contribuição e tá tudo certo. E fiz o que tinha que fazer, minha carreira foi muito boa, feliz, conquistei minhas coisas, da minha forma, eu nunca me senti um craque. Sim. Né? Mas a gente sempre quer mais também, né? Então por isso que às vezes eu trocava de time, pô, esse aqui, meu. Tanto é que quando eu saio de Augusta, é por causa disso. Você não se acomodava, né? Não, então quando eu via que eu terminei o segundo ano com pouco espaço, eu falei assim, pô, preciso de outra coisa. Aí chegou a oferta de Régio, eu falei, eu vou, o cara tá querendo me valorizar, eu vou, fui. Foi artilheiro do campeonato. Tava sendo sempre atrás de desafios, né? Todo momento. Tanto é que lá era a Série A, A2 e B, né? Então, naquela época era mais A e A2. E aí o Régio Calabria vem da A2. Aí eu falei, pô, aqui eu vou ter isso. O cara falava, ó, você vai vir aqui pra ser protagonista. Eu falei, pô, eu vou lá. Fui pra lá, fui artilheiro e subimos. Então, pra mim foi o que eu precisava, né? Sim. Acaba o ano, o cara me compra. O presidente vai lá e me compra, Malamate. Falo com ele até hoje. Me compra. Compro meu passe, na época chama cartelino, né? Meu passe. E aí eu fico lá mais 2 anos ainda, mais. Faço mais 2 anos de Série A lá. Aí depois começo a perder espaço de novo. Série A, começo a perder espaço. Proposta de Imola. Aí eu vou pra Imola. A Imola era legal. Jamais sempre A2. Aí eu não tava segurando a onda na A ali, descia pra 2. Não segurava a onda na A, descia pra 2. Ficava nisso aqui. E na 2 eu desenrolava, entendeu? Então eu me achava, tava mais feliz, ganhava meu dinheiro, era artilheiro, ajudava, conquistava, enfim. Levava minha família. Então, pra mim, E é assim, então eu fui pra Imola. Aí em 2005, eu vou pra Imola, morava de frente ao autódromo de Imola lá, era legal pra caramba. Fui pra Imola, depois eu vou pra Tiene, tipo chamada Tiene. Aí eu rompo o ligamento, enfim, eu faço se eu ficar aqui, eu vou ficar até... Vocês não vão falar. Vai embora. Eu não vou falar. Não, mas é importante, Márcio, porque assim, como você disse, quem te enxerga na quadra só pensa que você foi ter um treinador. Mas tem toda uma história. Continua, fica tranquilo. E a gente fala muito disso, Márcio, que no todo time que a gente vai, tem várias histórias. Sim. De repente a gente tá procurando no Instagram, num livro, uma inspiração, e tem gente do lado da gente que tem uma história tão legal que pode inspirar a gente. Sem dúvida. E assim, eu tô chegando em Tiene ali, mas eu rompi o ligamento em um dos melhores momentos que eu fora as escolhas erradas que você tem, né? Por exemplo, em 2005, quando eu acabo 2005, 2006 ali que eu acabo Imola, fui artilheiro da A2 à época e eu recebo uma oferta para ir para Benevento, eu lembro, chama Benevento. O time existe até hoje. E aí eu fico na dúvida, que tinha um treinador lá chamado Marcelo Serratore, ele falou, vem pra cá, porque você vai pro Raduno da seleção italiana, você tá acabando com... Vem pra cá, eu vou te ajudar. Aí eu fui. Cheguei lá, saí do onde eu tava na zona de confortaço, tava praticamente renovado, para um desafio, para remar um de objetivo. Novo, para recomeçar. Eu ia chegar com um bom status, até na época tava lá no Benevento também o irmão do Danilo Lanconi, né? Do jogador da seleção brasileira, Danilo Lanconi, isso. E aí eu vou lá pelo desafio de continuar me desafiando e também com a ideia de que o cara falou, pô, seleção, as portas tá ali, ó. Pô, eu falei, cara, e o cara, ele era de lá, da seleção. Tinha os Raduno, né? Eles escolhiam tipo 20, levava pra um Raduno, ficava lá, separava 10, aí sim, era convocado. Eu vou pra lá. Eu cheguei em agosto, foi em dezembro sem receber €1. Foi a pior escolha que eu fiz. Lógico que eu não sabia. Mas fiquei sem receber nada. Eu pego minha esposa tava lá comigo, falei, Érica, vambora. Cheguei no Natal, já tinha ido, lógico, eu tinha ido no presidente, no diretor, tinha feito tudo em nada. Falei assim, tudo bem. Eu tinha passado de volta, troquei, nem avisei nada, peguei minhas malas com a minha esposa, trem até Roma, 12 horas, eu lembro que foi uma saga. 12 horas de trem até Roma,
Chegou em Roma, o aeroporto fechava meia-noite pra gente entrar. Eu entro com os portões do aeroporto fechando, assim. Aí pegamos o táxi da estação de trem pro aeroporto, que é longe, chegamos lá no limite. O voo, sabe que hora que era? 5 da tarde do outro dia. Eu durmo no aeroporto, fico até 5 horas no meio do aeroporto pra voltar pro Brasil. Enfim, eu passo o Natal e o Ano Novo em casa. E o time nunca me ligou. Caramba. Sumi, não apareci. Tipo, larguei. Falei assim, mas minha dignidade, meu suor eu não coloco mais aqui. E saí. Falei, depois eu me viro. Enfim. E aí, nesse período que eu tô aqui no Natal Ano Novo, aí é que eu falo também sobre você ter capacidade, né? Então, tem sempre gente te olhando. Sim. Então aí o Renato Bispo, que hoje era o treinador lá do São Paulo lá. Renato Bispo. O Renato Bispo. É. Ele me chama, ele era na época do Banespa, foi meu diretor no Banespa. Ele falou, Márcio, estamos precisando de um atleta lá na Espanha. O Vitor Costa, o treinador lá. Bora, eu falei assim, tá, mas meu carteirinho tá lá na Régio Calabria. Porque o Régio Calabria tinha me emprestado pro Benevento, que eu tava em Imola, mas emprestado, e eu me emprestaram pro Benevento, tava preso ali ainda. E só tinha 6 meses pra acabar, que foi dezembro, acabava em maio. Aí eu ligo pro Malamate, presente, foi Mala presente. Pô, aconteceu isso, já sabe, aconteceu, eu vim embora, só que agora eu tô com a ofertinha pra Espanha. Ele falou assim, né, dá 3 mil euros aí que eu libero. Falei, Malamate. Só 3 mil euros, mano. Falei, Malamate, tô 6 meses sem receber, vim embora, tô com a oportunidade de pelo menos recomeçar. 3 mil euros. Nossa. 3 mil euros. Falei, puta merda, mano, e agora? Enfim, fiz um negócio com o clube, falei com o Renato, falei com o treinador, falei assim, desconta de mim. Sim. Desconto, eu quero ir, mano. Desconto, eu quero ir. Aí fizemos um acordo, descontaram em escalonamento lá, peguei e fui. Aí fui pra Lanzarote. É espetacular o lugar, nas Ilhas Canárias. Olha. Ilhas Canárias. O time tava, na época também, a Espanha tinha a divisão de ouro, né? A Honor, e a divisão de prata, né? A prata era 2, né? E aí eu vou na prata, que o Vitor tava lá em Lanzarote. Chego lá, o time tava em antepenúltimo. E caía 3. Eu falei, a gente só precisa salvar. Resumo da história, a gente salva o time, vai bem. Ainda tive um problema, porque eu chego, no terceiro treino, eu me lesiono. Eu tenho uma contratura muscular na posterior de coxa. Tive estiramento, fiquei 1 mês ainda fora. Falei, mal cheguei, já machuquei. Mas aí deu tudo certo, acabou que fui, ainda fiz os meus gols lá, ajudei e salvou. Quando salvou, os caras foram renovar, eu já, né, pô, vamos, né, aí não deu um acordo. Né? Aí aí o empresário já me contactou, tinha o Valência lá, enfim. Aí fechei com o Valência. Falei, pô, legal, então já valeu a pena todo aquele investimentozinho que eu deixei, né? Só que como pro Márcio Tony nunca é fácil, né? Nunca foi fácil. Quando dá em agosto tem o problema lá da crise europeia lá. Aí acaba tudo os times da Espanha da prata, acaba as várias da ouro, os acordos já se encerram. Aí o empresário fala assim, agora eu vou atrás de outro. Falei, tá bom. Só que na Itália eu já tinha um pouquinho de mercado. Aí os caras me ligavam. Enfim, aí eu decidi voltar pra Itália. Voltou pra Itália. Eu voltei pra Itália. Aí voltei pra um time lá de Perugia, chamado Magione. Deu 1 mês que eu tava lá, rompi o ligamento cruzado. Aí eu rompi o ligamento cruzado, perdi o ano todo. Recebi nada, tudo do bolso. A única coisa que eu consegui, não foi pouco, mas que eu consegui com muita luta, foi ter sido operado lá. Aí eu operei lá, aí eu vim pra fazer a recuperação no Brasil. Aí isso é tudo do bolso. Perdi mais 1 ano. Então eu tô falando já de 2 aninhos aí já na labuta, na ladeira. 2 anos na ladeira. Na ladeira. Não, na verdade, foi 2008 eu já tava no Tiene, é isso. Eu tava em Tiene, já que foi a crise da imobiliária, né? Que aí teve, imobiliário, né? Do boom imobiliário. Foi em 2006, Magione, rompimento de ligamento, 2007 ali. Aí eu volto pra Tiene, esse time que aposta, fala, não, pode vir e tal, tá, tinha acabado de recuperar. Eu faço um ano muito bom também, bastante golzinho ali. A gente termina o ano, aí 2008 é a crise europeia, aí redução de salário, não pode isso, não pode aquilo. Só que aí entra as oportunidades, que é onde apareceram outras oportunidades. Que a partir do momento que, assim, na Itália, até 2008 que eu falei sobre a cidadania. Então tinha muitos, bastava ser cidadão italiano, ter o tataravô, você conseguia a cidadania. Começaram a restringir algumas coisas. Porque a Itália perde o Mundial aqui no Brasil, perde na semifinal. De 15 na seleção, 14 eram ítalo-brasileiros. E aí isso na Itália repercute mal, por mais que
Lá sempre quem levou tudo foi os Ítalos, então não tem nem o que falar. Mas tem o preconceito de que eles roubam dinheiro. Não é assim, né? Tanto é que em 2008, quando eles decidem acabar com isso, o que eles fazem? Só pode agora era 5 ou 6 por equipe. Então você pega uma média de 11 por time, você põe aí 30 times, quantos moleques ficam no mercado? Nossa. Né? O leque já fica, a demanda ela já aumenta, né? E colocaram como obrigação dos clubes a ter categoria de base. Não tinha época, porque era fácil, pega o brasileiro. Até pra formação, né? Justamente pra formação. Pra desenvolver, né? Porque antes bastava ter brasileiro, você resolvia seus problemas. Sim. Entendeu? E os brasileiros resolviam os problemas. A partir do momento que coloca essa regra, tem que ter categoria de base, qual é o próximo problema? Quem é que vai cuidar das categorias de base? Porque se eu nunca tiver formação, vou ter que buscar alguém que faça. E aí os clubes começam a fazer o quê? Você vai vir jogar pra mim? Tá, mas você pode fazer também aqui a escolinha pra mim aqui, me ajudar? Entendeu? Legal. Então assim... E aí, esse é o seu início? Isso foi em 2008. Porque aí eu sempre fui um cara muito interessado, eu nunca quis ficar só, né? Eu falei, vou. E muitos amigos, nossa, muitos, até hoje, muitos, quando eu falo isso, falam, não, eu vim aqui pra jogar, eu quero jogar, não sei o que, quero jogar. E eu lá atrás, eu falei, não, eu quero, lá em Forli, eu falei, não, eu quero sim. Eu falei, então tá bom, então vai lá. Visionário já, né? Tal dia e tal hora, só falou assim o presidente lá, tal dia e tal hora. Cheguei lá, e lá era tudo campo, maioria campo sintético, hoje tem mais quadra, mas era muito campo sintético fechado, né, por causa do frio e tal, campo fechado. E aí comecei. Aí você começa a se envolver, começa a estudar, começa a entender. Então aí entra também já paralelamente minha trajetória aí como treinador. Porque dali depois eu não parei mais. Depois todo time que eu ia, eu queria... Você colocava à disposição para... Porque eu já sabia. Então, inclusive em 2011 e 12 ali, que eu já estou em Arzinhano, eu pego o campo lá. Entendeu? Então eu faço 1 ano e meio no campo, bem legal pra caramba, assim, agregou muito. Então são experiências que eu faço, experiência, essas coisas assim, ninguém te tira, né? Sim. Então eu nunca neguei participar de nada ou tentar alguma coisa, porque isso ninguém tira, né? E então me ajudou muito e até hoje, eu lembro do Foca em 2002 me dando treino, lembro do Carob me dando as broncas com os treinos dele, me lembro de todos os treinadores que passaram comigo e cada um veio me entregando alguma coisa. E Márcio, me fala uma coisa, e que essa bagagem toda que você tem aí da Itália, da Espanha, o que você traz hoje pro seu treinamento? O que eu mais tento fazer com que não só as crianças, mas principalmente os pais entendam é que nada é por acaso e nada é pessoal, isso eu falo sempre, né? Porque eu até dei um exemplo aqui. Eu achava sempre que era o treinador. Eu achava sempre que era o treinador, porque eu achava que eu estava bem. Eu achava que as coisas aconteciam porque tinha alguém... Eu achava que alguém tinha alguma coisa comigo. Mas depois, quando o pai me pegava comparando com os meus melhores anos, vamos dizer assim, meus melhores momentos, eu falava, não, o cara tá certo, mano. Talvez eu não me entreguei. É um entendimento, né, mano? Então, o que eu tento hoje, o que eu trago como bagagem é tentar entender os dois lados. Porque não é, porque eu também tinha esse lado de que do outro lado tem uma coisa comigo, mas eu tento desse lado falar assim, não, cara, não é assim. Entendeu? E esse com qualquer um, não é assim, porque a gente tá aqui trabalhando, pode ser que tenha pessoa, não sei, eu digo por mim, tô falando por mim. Sim. Mas eu tento fazer com que esse processo, não sou eu que vou tirar alguma coisa de alguém. Se for pra ser, vai ser com qualquer um, e qualquer experiência, qualquer não, mas a experiência que você está vivendo hoje vai te trazer uma bagagem muito boa lá na frente. Hoje ela pode ser negativa, mas antes pode ser positiva. Hoje pode ser muito positiva, mas talvez você vai ter que aguentar uma carga negativa lá na frente, um processo negativo. E como é que você vai lidar com isso? Então eu tento, dentro do que eu vivi, que vivenciei, fazer entender que não é só sobre ele não gosta de mim, ele não quer. É sobre entender os processos, né? Então isso acho que talvez é a coisa que eu mais tento ser claro, vamos dizer assim, claro. E ser coerente. Porque eu acho que quanto mais coerente a gente tenta ser, menos provavelmente vai ter. Sim. Eu tento trazer isso, mais isso do que qualquer outra coisa. Ufa, hein? Que história! Tá vendo? Que história, mas obrigado por compartilhar e mais uma vez, né? Hoje, depois dos prodígios, com certeza vão te olhar diferente. Falar, ele jogou bola. Porque o pai, assim, vamos falar, a maioria do pai acha que é boleiro, né? E aí ele fala, mas esse treinador chutou bola onde? Chupou laranja com quem?
cara chupou laranja na Itália, na Espanha. E o que a gente fala, né? O achismo, ele tá aqui há anos, né? Há décadas. Há décadas, exatamente. E a gente não sabe, né? Olha a história. Márcio, obrigado por compartilhar. E agora vamos para a parte treinador, né? De iniciação. E para esquentar, vamos para a produção. Vamos começar com perguntas? Vamos. Acho que é bom, que ali a gente já começa o processo. Meus lindos pais e bem, Esse é o nosso... Kiko Silva falando aqui da Vila Esperança, Zona Leste de São Paulo, pai do Lucão, categoria Sub-9, futebol de campo do Corinthians. Professor Márcio Toni, realmente é um prazer poder dirigir essa pergunta para você e quero parabenizá-lo do excelente trabalho no ano de 2024 à frente do São Paulo. Professor, a gente observando partidas de futsal iniciação da Série A1 2024 ao lado da quadra, muitas vezes a gente vê os técnicos sacrificando as crianças em busca da vitória. E eu queria saber de você, evolução e expansão ou vitória de partidas e campeonatos? Mais uma pergunta, professor. Como aproximar a relação saudável de pais e comissão técnicas na categoria de base e iniciação? Um grande abraço, Cezão. Um grande abraço, Henrique. Parabéns por esse programa maravilhoso que traz tanto conteúdo assim importante para a gente, né, que está nessa árdua caminhada aí, buscando um sonho aí das nossas crianças, das nossas famílias. Um beijo e sucesso por prodígios. Grande Kiko. Grande Kiko. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Kiko. A gente... É difícil você não colocar as duas coisas juntas nesse ambiente. Não tem como a gente desvencilhar uma coisa na outra num ambiente tão competitivo, né? As crianças hoje em dia estão sendo exigidas cada vez mais cedo, né? E às vezes indiretamente, porque por mais que alguém fale, não precisa ganhar, não precisa... Mas a partir do momento que naquele ambiente que você queria inserido, por si só, a pressão por vencer, ela vai vindo, né? Já é natural. Já é natural, né? Então, às vezes, não parte nem do treinador, ou do diretor, porque se eu for falar do São Paulo, lá não tem pressão, assim, nenhuma. Talvez a pressão, ela é mais nossa, interna, assim, pessoal, eu como treinador, de querer, do pai querer que o atleta performe, né, do que a pressão de cima, né? Pelo menos eu digo no ambiente que eu vivo. Então, assim, eu acho que dá, sim, né? E a melhor maneira que tem é ser, que você falei, sempre profissional, porque acho que se a gente fizer alguma coisa no ambiente que a gente vive e não ser profissional, a gente se perde. Não tem jeito. O cara vai se perder. E você sendo profissional, você vai se entregar, você vai se oferecer o seu melhor para a criança, para o atleta, independente da idade. Você vai se entregar. E aí podem questionar se é bom ou não, mas você vai se entregar. O resultado, ele vai ser a consequência. E eu sempre falo que perder não quer dizer que está tudo errado, né? Sobretudo nessas idades. Se eu relembrar o próprio nosso ano passado mesmo, eu acho que foi extremamente produtivo e valioso. E não ganhamos. Né? Foi talvez uma base até para que esse ano tenha vencido. Mas também, se não tivesse vencido, teria tido, acho que a meta de evolução que eu vejo das crianças teria sido já atingida como eu vejo como progressão, né, do meu trabalho de entrega que eu ofereci para as crianças. Então, lógico, o resultado ele coroa todo um trabalho, mas ainda mais para as crianças, pelos que eles se dedicaram, se doaram, os horários que eles fazem, acorda cedo, né? Então é mais sobre isso. E a outra era sobre a relação dos pais, né? Acho que o máximo respeito, né? Respeito, distância, né? Que eu digo distância sobre entender que tem que ter uma relação de distância, e não quer dizer ser frio ou que não, porque eu sempre falo que
pai é parte do processo, é uma das partes mais importantes do processo. Só que a relação tem que ser de respeito. Eu só consegui respeitar pai se tiver uma distância. A partir do momento que se eu me aproximo demais, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Né? Então, para ficar saudável é isso. O pai entender que tem abertura, mas tem também o limite. E eu também, como treinador, eu também tenho que saber que eu tenho que cuidar do bem mais valioso dele com o maior respeito possível. Né? Então, acho que tendo esses dois, entendendo essa relação, acho que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? Perfeito. Vamos mais uma pergunta, produção. Depois a gente faz os patrocínios. Fala, meus amigos do Prodígio Podcast. Acho que depois de 3 tentativas agora vai, né, Cezão? Como é que você tá, meu irmão, meu parceiro de longa data, aí, de longa jornada com os meninos? Henrique, meu parceiro também. Márcio Tony, professor Márcio Tony, professor Leandro. Baita conhecimento, parabéns pelas campanhas aí no São Paulo. Eu tenho 2 perguntas para os professores que estão aí, Cezão, se você me permite uma. Quando vocês dispensam os atletas e fazem uma peneira para uma nova reconvocação de time, o que vocês buscam? Recompor o elenco ou buscam os talentos? Mesmo que esse talento fique junto com os jogadores que já estão no time. E outra, na iniciação, o que vale mais a pena? A força ou a qualidade? Mesmo que esse menino não tenha tanta força física. Porque eu vejo muitos meninos pequenos, sem muita força física, não ter tanta oportunidade quanto os moleques grandes. Forte abraço para vocês, que continue vida longa ao Prodígio Podcast. Valeu, Arthur Pontinho. Obrigado. Pontinho. Comigo passou com gente boa pra caramba. Hein? A primeira é sobre dispensas e reposições, né? Sim. Então depende muito, né? Se eu te falar qual eram as minhas avaliações quando eu estava no Guarulhense, era um tipo de... Porque depende do perfil de time que você tem. Da régua que você tem e do objetivo que você quer alcançar. E eu falo, a dispensa no Guarulhense era de uma forma, a dispensa no Juventus era uma forma, a dispensa no São Paulo é outra ideia, né? Então, no São Paulo, a gente nunca dispensa o moleque porque ele é ruim, porque não tem moleque ruim. No São Paulo não tem menino ruim. Eu falo que por estar ali que foi escolhido, tem... Exatamente. Não tem meninos ruins. Todos os meninos são muito bons. Então, quando um menino sai de São Paulo, eu tenho certeza que ele vai voar em outro lugar, né? As reposições, ela depende do objetivo. Então, assim, a gente vai pontualizar para que as reposições, elas se sobressaem melhor com que as peças que estão saindo. Mas acho que esse é um pouquinho básico. As escolhas, elas são em base também sempre ao método de trabalho, de jogo, se eu vou manter, se eu vou mudar. A sua metodologia de trabalho. Exato. Se faltou alguma coisa nesse ano, se eu precisei de alguma coisa diferente. Mas eu acho que é mais sobre isso. Eu acho que é até uma regra mais geral, né, da maioria dos treinadores, né? Sobre força, eu discordo um pouquinho, porque a gente tem exemplos, né, de meninos pequenos que jogam, meninos grandes que não jogam. Tem momentos, né? E é isso que eu acho que é importante saber. Né, hoje, talvez o menino mais forte, com 7 anos, leve vantagem, o menino menor, não. Mas lá na frente, na hora que vai igualar, que é 12, 14, 13 ali, as coisas vão se equiparar. Então depende do momento. Mas eu vejo meninos, o Gustavinho mesmo, que eu sou fãzaço do Gustavinho, 2014 do RS, ele não é exímio de força, alto e grande. Ele é um menino franzino, magro, que joga. Né? E tem outros exemplos por aí que, então assim, acho que não... depende do momento. O que a gente vê, Márcio, assim, eu acho que é a questão dos pais, né? A nossa visão como pai. Alguns treinadores preferem, nesse momento, os maiores, os mais fortes, para ganhar. E, automaticamente, melhorar a sua carreira como treinador dentro de um clube. Eu acho que fica essa visão de pai, né? Então, assim... hoje os treinadores estão escolhendo, né, nesse caso da pergunta, os maiores para ganhar de imediato. E até escutei um corte agora recente do Alex, acho que foi o Alex, que ele comentou que ele chegou, acho que no Curitiba, e encontrou um monte de menino pequeno, muito bom, mas não jogava. E ele falou, os treinadores, eles querem ganhar na força, só que lá na frente... pode ser que os menores sim. Façam a diferença, né? Sim. Eu acho que isso vem mudando. Então, assim, depois do Estevão, do Hendrick, eu acho que a visão do futebol voltou um pouco mais para a questão da habilidade, da técnica, não só da força. E aí a gente fala de iniciação. Então, acho que a pergunta dele é pergunta de muitos pais, sobre força mesmo. Então, na sua visão como treinador, isso para você não... Eu vou falar assim por mim, porque eu não discordo que a gente vê também times muito fortes, com predominância de força muito grande.
E assim, eu não julgo porque cada um vai, né? Que depois o trabalho de cada um. O trabalho de cada um é o que tem ali. Então, assim, eu não vou julgar porque... Mas, assim, eu vou falar por mim. Os meus times, desde sempre, foram muito mesclados. Se você pegar minhas categorias 9 e 10, né, a gente pode citar aqui nomes de meninos grandes, fortes, e os meninos pequenos e magros e jogam também. Então, assim, eu digo por mim. Pra mim, o importante é o moleque ser bom. Se o moleque é bom, ele vai jogar. Então, não tem, assim, eu sou bem direto. Se ele é bom, ele vai jogar. É lógico que a gente também teve casos de meninos muito bons, pequenos, que não conseguiram se manter em grande performance. Meninos grandes e bons que também não conseguiram manter grandes performances. Então, assim, eu acho que não é a regra, entendeu? Sim. Mas eu concordo que hoje, principalmente das idades iniciais ali, a predominância de força ela está cada vez um pouquinho mais latente ali. Você começa a ver um pouquinho de escolhas, um pouquinho mais em base a isso. Mas na minha realidade eu não posso me pautar só nisso. Que senão eu vou estar praticamente abrindo mão do que eu penso, de como eu trabalho, vou me engessar e não vou conseguir entregar meninos melhores. Né? Formar de fato, exatamente, né? Pensando pro futebol brasileiro. Exato. Né? Até por essa diversidade hoje, na iniciação, você não vê um time que não é mesclado. Que não tem meninos grandes e pequenos. Sim. Exatamente. E assim, se eu puxar pelo São Paulo, eu falei, a gente tem meninos lá pequenos, magros, grandes e altos e fortes. E a minha função, eu falo com os treinadores de cima, o Bruno, o Jorge, principalmente o Bruno que está lá agora logo acima, que a minha maior meta lá é entregar meninos melhores, mais prontos para que quando ele tiver com eles, os meninos saber tudo sobre futsal, para que ele possa dar uma boa sequência, porque ali começa a igualar, e aí ele vai escolher o que tiver melhor preparado. Antes disso aqui, a gente tem meninos pequenos, grandes, magros, mas também concordo que tem alguns, não vou dizer assim que é por isso, mas você vê que times têm predominância mais de força, mas também não julgo, porque são escolhas, às vezes o imediatismo ali deles são exigidos, então acabam escolhendo, mas não quer dizer que a longo prazo vai também ter bons frutos, vamos dizer assim, né? Perfeito, obrigado. Vamos falar dos patrocinadores? Porque, Márcio, graças a Deus, o Prodígio existe devido a eles, né? Tô com fome, hein? Falando isso, tô com fome. Tô com fome. Tem patrocinador de pizza aí, maravilhoso. E você que queira patrocinar os Prodígios, entre em contato conosco. De fato, o nosso custo é um custo alto e a gente faz com muito carinho e com muito profissionalismo, né? Dito isso, olha o nosso estúdio, né? Um estúdio Rocha, que é um estúdio muito tradicional, com grandes podcasts. Então, vamos aos nossos patrocinadores. Olha lá. O Márcio vai sair daqui com 2 cupons de... Alca Pizza. Enquanto passa, eu vou falando ali. Primeiro, pedir para vocês que nos assistem, de verdade, baixem o app Alca Pizza Oficial, porque esse vídeo agora que está passando, quem baixar o app e pedir, César, pizza pelo app da Alca Pizza Oficial, colocando o código Prodígios ganha 15 reais desconto e entrega grátis. Se tiver dentro ali do app. Então, assim, é uma grande alegria para nós, né? A Alca Pizza conosco. É uma pizzaria, eles falam e eu comprovo que é a melhor pizza delivery de São Paulo. Verdade. Né? Estão em 8 regiões, 8 endereços. Então ali, colocou Prodígios. Hoje o Márcio vai ganhar não só 15, vai sair com cupom para a família toda comer pizza. Então, a família é grande, hein? Família é grande, a gente já conhece. Então baixem, por favor, baixem o app da Alca Pizza Oficial, façam o pedido e coloquem Prodígios. Assim você ganha 15 reais de desconto e a entrega grátis. E vale muito a pena também. Vamos para o nosso próximo patrocinador, César. Estão abertas na Escolinha de Futebol Revela. Escola Revela. Escola Revela. Escola de Futebol e Aperfeiçoamento para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Para você que sonha em ver seu filho brilhando nos campos como um futuro campeão, a Escolinha Revela é o lugar ideal para o seu filho despertar o talento, aprender as técnicas do futebol, desenvolver habilidades físicas e motoras.
com treinos dinâmicos, professores qualificados e a chance de participar de campeonatos e eventos esportivos. A Escola de Futebol Revela oferece oportunidade para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam e se desafiem em jogos emocionantes. Não perca tempo e garanta a vaga do seu filho na escolinha de futebol que é referência em qualidade e profissionalismo no bairro. Está localizada na Rua Manso Pedro de Oliveira, número 385. Venha fazer parte do Mundo Revela. Isso aí, Escola Revela. E as Você, matrículas pai, estão- também que procura uma escola, uma escolinha extremamente profissional, nosso amigo Rubão, um grande abraço. A Revela, com toda certeza, é uma excelente escolha para o início ali dos prodígios. A gente sempre fala, Márcio, que o início, o pai não sabe se ele leva numa escolinha, se ele leva já direto para uma federação, é a luta, e você tem a escola, né? Depois você vai falar, né, sobre Futura. E como é essa questão, né? Até aproveitando, depois a gente vai falar dos outros patrocinadores, mas aproveitando, acho que é um gancho bacana. O que você dá como dica para os pais nesse início ali de 3, 4 anos, entre 5 anos, escolinha, já vou direto para uma federação? Qual que é a sua visão sobre isso? A escolinha. Lúdico, divertimento, não tem nem dúvida disso. Só que hoje em dia tá difícil, já estão pegando com 4 para federar, para segurar. Não é, meu? E aí é a luta lá na escolinha para fazer os pais entender, calma, não é assim, espera, não é tão simples, o ambiente é pesado, calma, não tá preparado, mas é a escolinha. E até aproveitando, Márcio, rumores Rádio Pai, que a federação talvez tire ano que vem o Sub-7 e aumente para o Sub-11 a iniciação. Primeiro, se você sabe algo sobre, e segundo, o que você pensa, porque na visão pai, assim, o Henrique começou com 3 anos e meio numa escolinha do Flamengo e foi super legal, foi lúdico, assim, valeu muito a pena. E quando ele chegou na federação, ele já vai para o São Paulo, como é difícil, como é complicado. E a gente fala isso para os pais, assim, é um mundo muito legal, acho que depois é difícil você sair, mas o quanto é tóxico. o quanto assim, você vai desprender de financeiramente. Seu filho indo Desgaste dormir emocional. 11 horas da noite porque treina até 10h30, e na escolinha não, na escolinha é tudo muito mais regrado nessa parte, na questão lúdica, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre as regras, nossas ideias da federação, eu ouvi também, confesso que eu não estou muito aprofundado sobre isso, mas eu soube que está tendo acho que um debate aí sobre isso. Acho que não é nem para o ano que vem, acho que teria 26, porque acho que ano que vem estaria como adaptação. 26, para 26. Eu acho ruim porque 11 vai conflitar com o campo, né? O 11. No caso, o 11 conflita com o campo, justamente as categorias viram par, justamente porque antigamente era ímpar e tinha muito conflito com o campo. Então aí a federação ajusta para par, justamente para não dar o conflito, para poder falar ano ruim, ano bom, entendeu? Então eu acho que o 11 ficaria ruim, porque volta-se o conflito. Imagina hoje o Sub-11 com o Campeonato Paulista, então assim, ficaria bem difícil e as crianças os clubes vão dar prioridade para o campo, né, nessas idades. Então, acho porque que tem muita mulher que vem de fora que não joga futsal, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ter mais um período de adaptação para entender como é que vai funcionar. Só que, ao mesmo tempo, eu também sempre achei 7 muito cedo. Né? Sempre achei. Acho que é um pouco da nossa visão também, né, César? Eu acho que o 7 se a gente vê muito os meninos, é até desesperador às vezes, sabe? Eu lembro quando era 8, 9, 10, eu peguei a época 8, 9, 10, só que também já achava 8 cedo, né? Porque que acontecia? Os clubes, eu lembro que eu estava no Guarulhense, os clubes grandes já federavam os meninos com 7. E os meninos ficavam sem jogar para segurar, entendeu? Para segurar, né? Muitos, vários, às vezes uns times. Então o que acontecia muito, de verdade, que eu estava no Guarulhense na época, eu sofria demais. Muitos meninos, quando você estava formando a equipe, os grandes estavam com o time pronto. Então o espaço ficava cada vez mais longo. Agora mudou um pouco. Porque é muito cedo ainda, só que também a possibilidade dele pegar um menino já com 5, por exemplo, já é difícil, já é mais difícil. Então acho que tem menos possibilidade de fazer o que acontecia antes. Que se voltar do 8 para frente, vai voltar com 6. E vai criar-se de novo uma distância dos grandes para os demais. Porque o pai, a gente vai chegar lá e vai falar pro pai com os meninos de 7 anos, fica federado aqui para não perder, o pai vai ficar federado, vai ficar treinando. Tem jeito, ele fica, os pais ficam.
Então eu acho que tem que se debater bastante, tem que se conversar bastante, porque eu acho cedo 7 também, apesar que no Rio tem os 6, né? Então com 5 já começa, muito cedo ainda. Eu no âmbito de escolinha também já percebo essa movimentação muito cedo. Eu tenho meninos na escolinha 2020, que você vê que tem um pouquinho já, os pais já estão falando já, você fala, caramba, 2020... Aquelas redes sociais também, elas atraem muito isso, né? Elas acabam essa vontade, esse desejo de estar, é o né? efeito manada, né? Então assim, vai subir pro 8, mas vai continuar segurando no 7, olhar pro 6, então tem que ser um debate bem profundo sobre isso aí. Mas eu acredito que já está em votação isso. Legal. Pelo que eu entendi, está em votação. Cabe os clubes decidirem se sim ou se não, né? Porque acho que a votação é com os clubes. Perfeito. Vamos para mais perguntas? Uma pergunta. Fala Cezão, fala Henrique, parabéns pelo programa. Hoje minha pergunta é para o Márcio. Bom, eu queria saber de você qual a sua opinião, por que você acha que os atletas de estatura mais baixa vêm perdendo espaço para atletas com estatura maiores e mais fortes, sendo que muitas das vezes eles são mais técnicos e mais habilidosos? Bom, aguardo sua resposta. Tá virando polêmica essa questão de tamanho, hein? Tá virando polêmica. O filho dela deve ser pequeno, né? É o Sobs. É o Sobs, eu lembro dele. Então, eu volto a falar, depende. Existe algumas escolhas, mas eu vou falar assim por mim, eu não me baseio sobre isso. Eu de verdade mesmo, não me baseio sobre isso. Eu tenho um menino, meu sub-10 lá, era uma mescla muito grande, pode pegar o Lourenço. O breve é pequeno e jogava. Tinha o Luigi era grande, jogava. Tinha a gente pode pegar outros aí, o Robson era grande. No 9, o Dinan, né? No 9 a gente tem o Cezão que joga, ele é grande. Tem o Rafa joga, o Rafa é pequeno. Então o Henrique jogava lá, é um pequeno. Então assim, depende o que ver como joga. Talvez seja mais propriedade, mais protagonismo, pode ser que seja uma relação dessa. Mas eu acho assim, que no fundo nenhum treinador vai olhar só isso. Vai olhar muitas outras coisas, não vai ser só o físico. Não vai ser isso. A gente brinca que é polêmica, porque na Rádio Pai isso, assim, tá cada dia mais forte. E é legal ter um treinador do seu calibre falando sobre isso. Então, desculpa ser repetitivo, mas eu acho que é importante porque são várias coisas. Não tem certo e errado. Acho que não tem certo e errado. Porque o que eu acho, vou voltar ao que eu falei lá, é entender o processo, né? O famoso processo, o clichê. Mas é justamente sobre isso. Talvez hoje não, para alguns, mas siga, continue. E não quer dizer que é porque talvez ali não, aqui pode ser. Porque vai chegar lá no 12, vai chegar lá vai igualar. Sim. E uma também, né, mais que a gente fala, quantos técnicos tem que você vai passar na sua vida de futebol e quantas metodologias diferentes tem. Exato. E a gente tem que estar preparar os nossos filhos para isso. Exatamente. Mas hoje eu acho que os pais têm que estar mais preparados que os filhos. Muito mais. Então, e essa é uma questão que precisa ser tratada com um pouquinho mais de frieza. Porque vai parecer que o quê? Então quer dizer que você mesmo acha que seu filho não tem capacidade por ele ser pequeno. Porque ele já está sendo dispensado por aquilo. Mas te falaram que é por causa daquilo? Se alguém te falou, questione, entende, beleza. Mas se ninguém te falou, não ache isso. Né? Porque senão você vai acabar já invalidando ele por ele ser pequeno. E não é assim. Márcia, a Rádio Pai é fogo. Eu estava falando pro Henrique aqui antes do programa. Ontem eu falei com o pai e ele falou para mim mais ou menos isso que você falou agora, no sentido de ele ouvir conversas de pai. Ele falou para mim: César, eu estou desacreditando do meu filho. Eu falei: como você está desacreditando? Você ouve tanta conversa dos outros pais que você acaba desacreditando do seu filho. E é mais ou menos isso que você falou. Então tem muita coisa que é os pais na lista de desempenho. Sim. Não é, Henrique? Tem um monte na lista de desempenho, tática. Tem vários, não tem? Porque quando o Márcio fala da distância do pai, e assim, realmente, a angústia do pai é não ser inserido no processo, né? Mas também se insere, vira um problema gigantesco. Porque o pai, a maioria, né? Se não todos, não, a maioria. Ele é o treinador, ele é o analista de desempenho, ele entende tudo. E geralmente o treinador só presta quando o filho dele joga. Sim. E ponto.
Essa é a verdade. Se meu filho está jogando, o treinador é bom. Se meu filho não está jogando, Sim. o treinador é muito ruim, né? Então, quando você fala da distância, é muito legal ouvir também. É que eu acho que assim, tem clubes que criam uma distância muito grande. Muito grande. E aí, fala a nível de feedback. O que eu penso será que não seria bacana no meio da temporada ter um feedback? Né? Então, assim, falo do Henrique. O Henrique tá no Red Bull. O Red Bull, ele dá o feedback. Chega um momento, ali 6 meses, ele chama os pais e fala, olha, o Henrique está assim, pode melhorar. A nossa visão para o Henrique é essa. Isso eu acho legal. Agora, de fato, se entregar na mão do pai, se o treinador não tem o que fazer, né, Márcio? Assim, eu acho que, lógico que sempre que o pai, quanto mais, não sei nem se isso pode ser bom, mas quanto mais sabe, eu não sei se é bom. Porque ele vai questionar, vai achar, ou vai desachar, ou até mesmo, as coisas acontecem mudam tanto, que às vezes é o que eu tô falando aqui agora, às vezes o meu feedback agora pra você pode ser mas daqui um mês ele mudou, mas não porque eu quis, porque alguma coisa ali nesse processo mudou, aí vai achar que eu já fui incoerente, eu já falei alguma coisa, prometi alguma coisa, mas só assim, eu acho que dá pra ter um meio termo, né? Porque eu sempre falei, eu como treinador, eu nunca tô fechado a conversar. Se algum pai quiser conversar sobre o filho, eu estou ali à disposição para conversar. Mas a gente vai se limitar a isso, né? A conversar sobre o atleta. E a partir depois daquela conversa, vou esperar que se resolva. Né? Não com 100% de aceite, mas pelo menos que seja claro para que a gente possa prosseguir em harmonia. Que eu acho que só assim a gente vai conquistar, seja uma vitória, ou seja, que eu entregue um menino bem, né? Como eu espero que ele termine o ano comigo no meu processo. Então, assim, essa distância ela tem que ter, justamente porque quanto mais o pai menos se inserir é melhor. Porque não tem jeito. E ele vai olhar sempre só o seu. Né? E eu tô ali para olhar, os treinadores estamos ali para olhar os 15, 18 que tiver. Né? Então... Perfeito. Muito bom. Próxima pergunta. Opa, Márcio, tudo bem? Aqui é a professora Flávia, da Escola de São Paulo, da Unidade de Osasco, né? Eu queria saber de você aí, como que é essa tratativa com os pais, quando passa do ponto no jogo, quando acaba atrapalhando o desenvolvimento e o desempenho da criança, né? Nós aqui, quanto escola, a gente tenta orientar, às vezes acaba sendo um pouco de um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai tentando conscientizar os pais. E aí, como essa questão no clube aí com vocês, e se você pode dar algum conselho aí para os nossos pais, sobre comportamento na beira de quadra, na beira de campo, tá bom? Um abraço. Flavinha. Flávia. Bom, no meu ambiente de escolinha, eu oriento também, como eles devem fazer lá, a gente orienta, apesar que eu sou privilegiado, que na minha escolinha os pais são todos de boa, até porque eu acho que eu tenho já uma... Entrou, já tem uma, entendeu? Uma cartilhazinha ali, então dificilmente eu tenho um problema ali. No São Paulo assim, difícil, porque tem coisas que a gente não controla, né? Tem situações que a gente não controla. Mas eu acho que o pai tem que entender onde ele tá, por que ele tá e quem ele confiou o filho. Seja, não digo o treinador, mas a instituição. Então a gente tem que ter respeito. E aí, no nosso caso lá, se eu vejo algum excesso, eu passo para a diretoria. Não tem o que fazer, eu procuro não atuar, eu pessoalmente, eu passo para a diretoria e aguardo as decisões que cabem de quem é meu superior, né? Mas eu acho que às vezes eu tive poucos também esse ano, mas eu assim, sempre foge ou escapa alguma coisa, mas vai muito do pai entender o ambiente que tá, porque a partir do momento que você confia seu filho numa instituição, com um treinador, num ambiente, eu acho que se ele tá fazendo alguma coisa ao contrário, o problema não tá comigo, tá com quem confiou. Então, acho que tem que ter essa relação, tem que ser de respeito. E quando acontece algum excesso, eu passo para a diretoria. Você ouve arquibancada, Márcio? Não, eu não ouço, assim, de verdade. Tem coisa assim, trabalhei esse ano, 2 anos com o Leandro, né? Muita coisa, às vezes ele até falava para mim, pô, você viu? Você ouviu? Eu falei, não ouvi. Até melhor que eu não ouço, né? Esse ano alguma coisinha escapou, aí quando escapou, eu já fui quem de direito, passei para quem tinha que passar e atuaram, mas... Eu, de verdade, eu sou focado demais, assim, não é de boca, não. Eu vejo bem pouca coisa mesmo. Nós perguntamos para os meninos aqui se eles ouviam a arquibancada, eles também
Falar que não presta atenção, não. São focados... Eles é um pouco diferente, quando xingam eles, né? Então, e pegando a última pergunta, o conselho que ela pediu, é sobre os pais desfrutarem, né? Que eu acho que o jogo ali é a hora de desfrutar do ambiente, né? E ganhando ou perdendo um incentivo, acho que ele vai ser sempre melhor do que a crítica, que a cobrança. Nunca vou entender, eu não consigo entender o pai que cobra um menino de 8, 9, 7, 10 anos que faça que queira. Porque todo mundo tem o direito de levantar um dia também ruim, com mau humor, Sim. cansado. Talvez aquele dia seja o dia da criança. Cabe nós ali fora poder ajudar, entender, né? Então assim, eu acho que... E outra, a pressão ela já existe no ambiente que a gente está lá, né? É natural, como eu falei, já é interno nosso, né? De alguém, já é pessoal de cada um. A criança ela sente essa pressão. Eles sabem que eles querem fazer bem feito para agradar também o treinador, para falar que fez, né? Então eles são bem resilientes sobre isso. E quando não dá certo, eles percebem que não estão bem, percebem que as coisas não estão vindo bem para o treinador também, eles querem no mínimo o apoio de quem? Do pai. Se o pai também está ali, ou a mãe. Aí as coisas não vão funcionar. Então essa sinergia ela já se quebra. E o ambiente ganha jogo, né? Quando você tem ali os pais, né, unidos, né? Vou falar por nós, né? Camboriú, né? Não só, né? A nossa união mesmo ali no 9, eu acho que a gente já ganhou o jogo. De verdade, assim, de empurrar os meninos em um jogo difícil e eles sentem isso, né? E quando os pais pegam alguma outra categoria e o pai não se conversam. Eles não se falam. Um senta aqui, o outro senta lá. E isso reflete dentro de quadro. Sim. Você sente isso também? Não, isso sim. Isso aí a gente entende, percebe e é bem latente. Um pouco também, eu também falo sobre processos da iniciação. Então, o César e o Henrique começaram com o 7, né? Então, com o 7, o pai tá naquela energia, aquela coisa, vai compra o confete, tal. No 8, já ajudou, arrumou os outros amigos, vamos lá. No 9 já... Puta, tem que jogar, né? Caramba, mas, poxa. E no 10 é aquele projeto, tipo, puta, último ano, vamos lá, vamos embora, vamos terminar isso aqui logo. E aí vem carregando também aquela coisa do, se tá 3 anos com alguém, já não gosta de um, gosta de outro. Não é regra, mas eu vejo muito isso acontecer, principalmente no 10, né? Espero que esse ano não aconteça, mas é uma coisa que acontece muito, eu vejo muito no sub-10. Conflito de relacionamento mesmo. Eu não sei se é um processo que os pais se cansam um pouquinho de tudo isso, ou realmente é sobre pessoas, interpessoal, né? Eu acho que tem outra coisa, Márcio, que é o ego. Porque no 10 começa muito campo. Sim. Então, no campo meu filho joga e no futsal não joga. Então começa um conflito de ego. Tá começando mais cedo agora. Mais cedo ainda. Então assim, o que a gente percebe é que o ego do pai faz com que... reflete no filho. Reflete, porque meu filho joga na mesma posição que o seu... E eu quero que o meu jogue, não foi por mim. Graças a Deus, eu acho que disso ninguém pode falar de nós. Que a gente sempre foi muito unido, né, César? Ali teve vários casos que a gente pegava os bastidores e chamava o pai, vem aqui. Vem aqui você também. Fazemos a gestão de conflito. Gestão de conflito. A gente, né, já fizemos isso algumas vezes na arquibancada para bater esse papo. Porque eu acho que o ego, quando entra o campo também, acaba gerando isso. E assim, também por nada, porque não é nada garantido. Exato. Ninguém tem garantia de nada. Eu falei, pode chegar um moleque lá, o moleque pode estar no São Paulo do 9 ao 15. Se chegar lá um moleque no 15, lá não sei de onde, ou então daqui mesmo, jogando no bairro, vai tomar o lugar, não tem essa. Não tem. Então assim, é tudo muito dinâmico. É dia a dia, né? Dinâmico. Eu sempre falo sobre vivenciar, desfrutar do momento. Sim. Seja ele positivo ou negativo, porque eu falei, eu cresci na dificuldade. Eu digo muito por mim. Eu cresci muito nas dificuldades. Na hora que tá tudo ganhando, tudo tá fácil, é uma moleza. Né? Na dificuldade, eu sempre falo que a gente vai ver. E isso é uma das regras que eu sempre coloco no começo de ano para os pais, quando eu começo o ano. A gente vai ter momentos muito bons, que a gente vai ter, mas eu quero ver no momento ruim. Porque pode ser em poucos, mas pode ser aqueles que vão ou dar aquele up decisivo, ou que vai atrapalhar tudo. E no 9 esse ano, para quem eu converso, eu falo que eu só tentei não atrapalhar. Porque quem ganhou foi os moleques e a união dos pais. E era visível isso em arquibancada, a mãe, sobretudo entre eles. E não só no jogo. Todos os dias de treino. Sim. Era outra coisa. Você via neles, no olho deles, dentro da quadra, fora da quadra. Quando não errava,
Quando não tava bem, passamos um processo de 1 mês sem 2 jogadores importantes. Era um olhando pro outro, falando, vamos lá, vamos se ajudar. Então assim, eu tentei não atrapalhar. Porque tava tudo muito... Era difícil não dar certo. E o Palmeiras, pra mim, era um time individualmente. Ali, se a gente for falar de final, talvez melhor, tinha mais peças. Mas não é os melhores que vão ganhar. É quem quer acreditar mais, quem confiar mais, né? Quem tiver mais linkado no objetivo, né? E eles não quiseram ganhar pra mim, assim, eu falo também que eles não quiseram ser campeão pelo São Paulo. Eles queriam ser campeão pra eles. Pra eles. É um pelo outro. E aí se dá pra sentir, entendeu? Olha, Márcio, obrigado por essa resposta. Obrigado por essa resposta. A gente vem escutando. Uma desconstrução e um desmerecimento do título de São Paulo. Eu ouço também. Muita gente fala que foi um acidente, que... Mas é sempre mais fácil olhar dessa forma, né? E por isso que eu também falo que não vamos esperar nada de ninguém. Não, né? sim. Não vamos esperar porque não vai vir. Mas eu sei do que eu fiz, você sabe do que o Henrique fez, você sabe do que o César fez, a gente sabe quantos treinos a gente fez para poder estar lá. Não vou falar só da final, porque a gente tem que falar sobre tudo. Eu acho que se a gente for falar sobre o ano, teve vários momentos que se a gente olhar e falar assim, caramba, aquela semana, aquele jogo, então, são várias coisas que chegaram até aquele jogo. E a gente se preparou melhor para aquilo, a gente se preparou para ganhar. E agora o desafio é se preparar para manter. Né? Que é muito mais difícil. Que é muito mais difícil. Então, esperar alguma coisa diferente, eu te garanto que eu não esperava mesmo, não. Ouvi coisas absurdas já, mas isso, como eu te falei, só me fortalece mais ainda. Porque podem falar o que for, mas o título tem dono, né? Tá lá. E eu assisto o jogo várias vezes, eu não consigo ver. Podiam jogar quantas vezes quisessem, não iam ganhar. Então, pra mim, o trampo tá feito. É isso aí. Tem mais uma pergunta. Acho que essa é especial. Será? Olha aí, Márcio. Eu quero dizer o quanto eu me sinto orgulhosa de você, para te dar os parabéns por esse ano maravilhoso que foi para você, para dizer para você o quanto eu sou feliz em ver sua felicidade, em ver que você trabalha com aquilo que você mais ama. Muito obrigada por tudo que você faz pela nossa família. Sou muito grata por tudo que conquistamos até hoje. E olha que já passamos por muitas coisas, né? E olhar para trás e ver que hoje nós estamos aqui firmes e fortes, com a nossa família sólida, nossas 2 filhas lindas. Te agradeço imensamente por tudo isso. E sou muito, muito, muito feliz em saber que você está se realizando profissionalmente. E eu sei que você pode ir muito, muito, muito além. Eu tenho certeza que eu vou estar do seu lado sempre te apoiando e torcendo por você. Que Deus te abençoe sempre, grandemente. E saiba de uma coisa. Lembre-se, nunca é no seu tempo, e sim no tempo de Deus. Beijo. Muito obrigado, Henrique e Cezão, pelo convite. Sucesso para vocês. Oi, pai. Henrique, te falar o quanto eu sou grata por ter você na minha vida e o quanto eu fico orgulhosa por cada conquista sua. Mesmo não demonstrando muito, eu fico muito orgulhosa da pessoa que você se tornou. Um beijo e eu te amo muito. Pai, tudo bem? Eu vou falar pra você, eu te amo mesmo. E também espero que você se torne o que você quer ser, tá? Então, um beijão. Te amo muito. Tchau. É isso aí, Marcelo. Agradecer a Érica. Bom, vocês conheceram ela um pouquinho lá em Camboriú, né? Eu falo que não existe Márcio Tony sem Érica. 26 anos juntos. Eu falo pra ela, falo pra todo mundo, ela deixou de viver a vida dela pra viver a minha. Não é fácil a nossa vida de final de semana, treino, jogo, cheio de mau humor. Isso era quando eu jogava também, enfim. E ela sempre fez por mim. Eu não sei nem o que falar pra ela. Eu amo demais ela, minhas filhas. Que ela cuida da gente é uma coisa assim absurda. Eu chego em casa 00:15, 00:20, ela tá lá me esperando. Eu acordo 6:30 com ela, ela só sai antes de deixar o café pronto pra mim. Isso sempre, todo dia foi assim.
Ela deixou de fazer tudo, ela deixou de viver para viver a minha vida. Então, eu não tenho nem palavras, só agradecer, dizer que eu amo demais ela, a Sara, Manu. Sou grato demais. Eu acho que eu não tenho nem mereço tudo isso daí. Porque acho que não existe Márcio Tony sem Érica. Obrigado. Que legal. pela Se você não escuta a arquibancada, ela escuta, porque, tadinha, ela fica ali no cantinho, né? Ela fica bem no cantinho, bem quietinha. E tem pai maluco, né? Que já chegou e olha pro lado, né? A gente olha pro lado ali e fala, meu Deus do céu. E ela escuta tudo, imagina. E aí ela tem que filtrar. E ela provavelmente não... Duvido que ela te leve... Duvido. Não, ela assim, ela sabe como é que eu sou. Ela entende o ambiente, né? Até ela fala sobre... Não é no meu tempo, porque ela sabe quanto que eu sou. Assim, ela sabe toda a minha história, a caminhada. Então eu sempre reclamei muito, pô, não é possível, caramba, eu tô fazendo tanta coisa aqui, não dá certo, não vai, aquela coisa da gente sempre achar que, né? Tudo tem seu tempo. E assim, aí depois que aconteceu, a gente ganha, porque a gente sempre, eu sempre me achei, eu sempre me considerei, eu sempre confio no meu trabalho, né? Então, assim, eu garanto o meu trabalho, sempre falei isso, eu garanto mesmo o meu trabalho. Só que parece que a gente só consegue validar isso e ganha, né? E é errado, mas eu acho que o título pelo menos me ajudou. O reconhecimento me ajudou a não pelos outros, eu não espero nada, mas pra mim poder falar assim, caramba, dá. O seu objetivo, né? Dá sim, entendeu? Porque só essa que bate na trave, raspa, não vai, você só treina bem, você só forma, você só, entendeu? Mas precisava ganhar, eu que precisava ganhar. E ela sabe quanto que eu lutei pra ganhar, então não vai ser ninguém que vai desmerecer tudo que a gente fez lá. O que ela me apoiou naquelas semanas, Camboriú, vocês viram que ela vai junto, ela corre, ela faz. Enfim, só agradecer, obrigado pelos vídeos aí, surpresaço. Ontem à noite. Obrigado a você. Mandar um abraço pra Dona Elan, né? Dona Elan é fera. Dona Elan nos bastidores. E aí é o seguinte, a dinâmica. Vou passar mais 2 patrocinadores e depois, pra finalizar, porque tudo que é bom passa muito rápido, viu, Márcio? Mas pra finalizar, eu acho que eu tenho uma pergunta, o César também. Sim. Vou fazer essa pergunta do coração, né? Todos sabem, o Henrico, né, não continuou no São Paulo e o quanto foi difícil, né? Está sendo, mas eu vou... Para segurar vocês aí, vamos falar dos patrocinadores que vai valer a pena depois a gente bater esse papo. SH Prime, Cezão. Você que nos assiste, tem interesse em comprar um imóvel, alugar, procure SH Prime, que assim, César, é fantástico. Tem mais de 50 mil imóveis à disposição e excelentes profissionais, né? Então a gente fica aqui o nosso agradecimento, sempre agradeço eles pela confiança e procurem, que vale muito a pena. E olha que legal, o último patrocinador é novo. Olha ele aí. HD Transporte. Sabe de quem é? Danilo. E Ellen. HD. Ellen e Danilo. Muito, muito obrigado por essa nova parceria. Todo mundo precisa de um frete. Todo mundo precisa de um frete em algum momento. Com certeza. Procurem a HD. De verdade, são excelentes profissionais também que atendem. Frota renovada. Olha a frota renovada. Frota renovada. Melhorar aí, Danilão, esse cachê, viu? Esse cachê tem que crescer, porque olha, depois dos prodígios, tenho certeza que tá fazendo ainda muito mais frete. Então, muito obrigado pela confiança. E procurem um telefone, eu acho que está na tela o telefone da HD Transporte. Então, precisou
de um transporte, e não é só assim, mudança não, faz coisas gigantescas, né? De cidades, enfim, você que nos assiste, a gente sabe que nosso público é um público de fato ali, A, B, C e D, que HD Transportes. HD Transportes vai comportar em todos os momentos. Voltamos, Cezão, vou deixar você fazer a sua, que eu vou ficar pro final. Não tem como eu não ficar pro final. Mas enfim, é importante, porque eu acho que eu quero contar um pouquinho da minha vivência, né? De ficar sempre ali 3 anos em um clube grande, e eu acho que isso vai ajudar muitos pais também. E os meninos, né? Porque não é fácil a situação, mas daqui a pouco eu volto. Faz a sua. Tá aproveitando o gancho da Érica, a esposa do Márcio, né? Claro. Onde o Márcio Tony quer chegar agora, Márcio? Essa é a pergunta. Eu sou um cara que vive o momento. Sempre fui assim, vive o momento. Eu procuro sempre estar pronto para todas as oportunidades. Eu não... se eu pegar 3 anos atrás e falar assim, você quer chegar no São Paulo? Eu vou falar assim, não sei, quero trabalhar para, quem sabe, um dia. E as coisas foram aparecendo. Então eu sou um cara que vou trabalhar, continuar trabalhando, me especializando, me formando, me adquirindo conhecimento para estar pronto para o que vier. Eu estou num clube hoje onde a gente tem que estar preparado para tudo, tanto dentro, mas também quanto fora. Então, para mim, o importante é eu não deixar a bola cair, né? Não achar que está tudo bem, continuar estudando, continuar adquirindo trabalhando, né? Trabalhando. Mas assim, não tem eu quero estar preparado para o que vier, seja onde for. Legal. Boa. Vamos lá, para finalizar? Meu Deus. Não, é para compartilhar, eu acho que assim, é importante, mais uma vez, né? E eu tive a conversa, né, na dispensa do Henrico, e eu entendi muito, e hoje eu com muito mais clareza, que o Henrico ele começou no São Paulo com 6 anos e foram 3 anos ali bem bacanas, e terminamos com 2 títulos. E eu falo, né, que quando eu cheguei não tinha roupa para treinar, não tinha. De fato, o São Paulo não olhava, né, pro futsal naquele momento, e como isso se transformou com a sua chegada, a chegada do Leandro, né, como isso se transforma e hoje vira o São Paulo, a potência que é o São Paulo. Mas o Henrico acabou sendo dispensado, e se você me permitir, muito do feedback foi justamente sobre essa bolha, né? Assim, o Henrico ficar mais um ano ali, ele não está em Cotia, e vão aparecer meninos de Cotia que você provavelmente precisará utilizar. E ele, que é difícil falar, que quando eu vou lembrando é complicado, né? Principalmente quando eu falei pra ele. E aí, Márcio, você falou o Henrique ele precisa ser protagonista, né? Então, eu acho que não seria justo você usando as palavras nesse momento ele ficar, até para preparar ele pra vida, né? Para daqui a pouco. E hoje o Henrico está no Juventus, fechamos com o Juventus, extremamente feliz. Assim, fazia tempo que eu não vi o Henrico tão feliz, né? Então, fala um pouquinho sobre, não a dispensa do Henrico, não é isso, mas como é para vocês esse processo de dispensa, assim? Porque eu imagino que não seja fácil. Vocês viram os vilões, né? Tem pai e mãe que passam a odiar. Mas como é para vocês esse momento, assim? O que você tem a falar para os pais do sentimento de treinador desses meninos? É muito ruim, né? A gente ter que liberar algum menino sempre foi ruim desde que eu comecei nisso, desde o Guarulhense. Não era fácil também no Guarulhense, não foi fácil no Juventus, e pior ainda no São Paulo. Porque no São Paulo, até também o caso do Henrico, porque mexe com o sentimento, né? O menino é São Paulino, eu também sou São Paulino. Então, tudo fica maior, né? O menino no Guarulhense, talvez ele vai olhar, o pai fala, não, tudo bem, não vai ser legal, queria estar aqui, mas eu vou para outro lugar. No Juventus, no São Paulo também é muito mais difícil, é muito maior, por causa que envolve também esse tipo de sentimento. Até às vezes quem não é São Paulino, né? Então, mas o que eu preciso ser, e aí é o que eu sempre falo falei lá no começo, é sobre ser profissional, né? Então, não é de fácil, demorei, a gente teve essa conversa lá no dia, foi um dos mais difíceis para mim, mas eu tinha que fazer o que eu achava que tinha que ser feito, justamente pensando
no Henrico. E até você agora citou que ele está extremamente feliz, e eu até falei que ele vai ficar feliz, ele iria ficar feliz como quem saiu. Hoje está machucado, mas quando encontrar outro lugar melhor, quando eu digo melhor, talvez não seja o melhor no sentido de, para ele seria o melhor estar no São Paulo, mas ele vai entender que o melhor foi outro lugar, porque ele vai jogar, ser protagonista e valorizado. Mas não é porque eu não valorizava, ou o treinador não valorizava, é porque ele vai entender que ele tem potencial para mais, né? E aí foi essa até a frase que eu te usei, que ele tem potencial, todos os meninos que saíram, tem potencial para ser protagonista em outro lugar. Então seria injusto da minha parte, e eu vou muito nessa linha, né? De que eu vai doer no momento, mas vai ser mais útil e mais leve depois, vendo as coisas acontecer. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Uma coisa que eu faço é pensar bem para não tentar ser injusto. E não no sentido de justiça normal, porque você vai ter a sua justiça, eu vou ter a minha, né? Mas é fazer o que eu considero certo no momento, mas não para mim, mas para o clube em si, né? Então, não só no caso do Henrique, mas dos outros, era mais a sensação mesmo que ele precisava, tinha potencial de ser protagonista de um time grande, acabou de falar do Juventus, e tem total de ser protagonista lá, eu sei que vai ser. Chegou na final, já fez gol, então, deu 2 assistências. Eu não tinha dúvida disso, e eu te falei sobre isso, não teria dúvida nenhuma disso, eu fico feliz por isso. E entender que isso que vai fazer eles evoluírem mais, do que eu estaria sendo egoísta de ter ele comigo, um menino extremamente do bem. Quem não quer ter o Henrico do lado, né? Se a gente pegar especificamente o Henrico, do lado no dia a dia, né? Mas sabendo que para ele tá tudo bem, não tá tudo bem, ele tem potencial para ser mais do que só aquele tempo, ajustar aqui e ali, porque ele tem mais para isso. Mas também ele estava já mais acomodadinho, né, ali, de tá tudo bem aqui. Não, eu tenho que mostrar para ele e falar, não tá tudo bem, você pode mais, você vai fazer mais, você consegue mais. Entendeu? Isso vai servir, vai ajudar, como já deve estar ajudando, e tenho certeza que ele vai colher muitos frutos disso ainda. Eu acho que terminamos, né, esse episódio, eu acho que com esse recado, sabe, Márcio? Não é fácil, principalmente quando você, né, está num clube grande. Esse entendimento. Mas, assim, o quanto hoje o Henrico faz terapia, coisa que ficou parado, e eles precisam, porque são muito novinhos, e é muita pressão. Hoje ele faz terapia, até com o Fábio que veio aqui. Hoje ele se encontrou no Juventus, ele teve até um convite de um grande clube, que eu levei, e ele falou, pai, não quero. Eu me senti bem lá, eu estou feliz lá. Eu termino para os pais com o seguinte recado: vamos escutar os nossos filhos. Mas sempre. Sim. Porque sempre. Se a gente escutar nossos filhos, Márcio, muitas decisões que a gente toma por nós pode mudar a vida deles. Sim. Então, assim, eu falo pelo meu, ele escolheu o Juventus. E hoje ele está feliz no Juventus. Se eu tivesse levado para o outro clube grande que chamou, talvez em 2 meses ele iria olhar para mim e falar, pai, eu não queria estar aqui. Eu te pedi outra coisa. Sim. E a gente passa por cima disso, muitas vezes, né? Pela nossa escolha e muitas vezes pelo ego. Eu quero estar num clube grande de São Paulo. Enfim, Márcio, muito, muito, muito obrigado. Acho que ficou um episódio sensacional. Ficou legal. O quanto é importante mostrar a parte humana, né? Que os pais olham para os treinadores como se fossem monstros, né? E aquilo, o pai, quando meu filho joga, o treinador é bom, quando meu filho joga, ele é péssimo. Então, muito obrigado por compartilhar, de verdade. Eu acho que vai ajudar muito e muita gente. Sua história é riquíssima, né? Começou lá atrás com toda a história que você contou. Muitíssimo obrigado. Termina aí, meu camisa 10. Feliz. Obrigado, Márcio, por você ter vindo aqui. Acho que é o que a gente fala de valorizar as histórias, né? E falei, o Marcião era judão, né? Hoje eu rio pra caramba. Mas acho que é isso, Márcio. A gente tem que manter essa distância. O que a gente tá tentando fazer no Prodígios é tentar tirar um pouco esse ambiente tóxico e mandar alguns recados pros pais aí, que esse achismo, esse achismo mata o ambiente da iniciação. Sim, com certeza. Não, mas eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma. Lógico que tem bastante coisa para deixar a gente ficar aqui conversando, batendo papo, mas espero ter sido produtivo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. É um sucesso já, nem vou dizer que desejo sucesso, porque já é um sucesso. Legal. Tá bom? E vou estar acompanhando os próximos episódios aí agora. Isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Márcio Tony. Valeu, Márcio. Valeu. Obrigado.